Igreja Batista Koinonia. Uma igreja que cresce com você. Acesse batistakoinonia.com. Abra sua Bíblia. No final do culto, os moços, os nossos meninos da MPC estarão lá fora. Se você quiser tirar alguma dúvida, quiser dar um abraço neles, abençoar, orar por eles, compartilhar com eles, lá vai ser bênção, tá bom? Conhecer o material que eles têm também, vai ser legal. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Marcos, que escreveu o Evangelho, segundo alguns estudiosos da palavra de Deus, diz que foi aquele jovem que saiu correndo quando Jesus foi preso. Ele saiu correndo e tiraram a roupa dele, ele saiu lá correndo. Esse Marcos também foi aquele que, na viagem de Paulo e Barnabé, Paulo não quis que ele fosse. Esse Marcos foi aquele que Paulo escreve, que gera um probleminha, um conflito entre Paulo e Barnabé, em função de Marcos. Paulo achava que Marcos não deveria ir para o campo missionário, mas esse mesmo Marcos é aquele que, quando Paulo escreve para Timóteo, fala: manda vir ter comigo Marcos, porque ele é muito importante para a obra. É este Marcos que nós estamos aqui, nós vamos ler o Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém, queridos? Imagine o início do ministério de Jesus. A primeira pregação de Jesus. Eu não sei quantas mensagens Jesus pregou nos 3 anos do seu ministério aqui na terra. Não sei. É bem verdade que ele tinha momentos de oração, ele se refugiava para orar. Tinha momentos que ele se reunia com os discípulos, ensinava, pregava. Mas também havia momentos que ele estava no meio da multidão e ele pregava. Mas a primeira mensagem de Jesus foi uma mensagem, eu diria, um pouco radical, que é justamente o tema da minha mensagem hoje. A radicalidade do Evangelho de Jesus. Não sei se você vai entender o que Deus colocou no meu coração, mas o tema é a radicalidade do Evangelho de Jesus. E Jesus, ele começa uma pregação bastante radical. A primeira pregação de Jesus, ele fala: arrependei-vos. Vejam, queridos, imagine eu começando uma mensagem dizendo para vocês: arrependei-vos. Jesus, ele começa assim: arrependei-vos. Ele chama o povo ao arrependimento. E arrepender-se é dar meia volta. Arrepender-se é eu dar meia volta. É eu estar indo para um local ou para um lugar onde Deus não concorda, onde Deus não está presente, onde Deus não abençoa, Deus não se alegra. Isto é arrependimento, é quando eu estou indo para um local e eu dou meia volta e me dirijo para as coisas que Deus valoriza, para as coisas que Deus ama. Vejam que talvez, com certeza, a maioria de vocês aqui passaram por esse processo de arrependimento. Vocês estavam caminhando para um lugar onde Deus não estava feliz, onde Deus não abençoava, onde tudo talvez que você fazia era abominável aos olhos do Senhor. E você então reparou, você recebeu uma palavra, e você então deu meia volta, se arrependeu, e você então começou a se direcionar, a andar às coisas que agradam o coração de Deus. Isto é arrependimento. Jesus estava dizendo: olha, deem meia volta, não vá para lugares que não me agradam, vá para lugares que agradam o meu coração. Jesus estava falando: arrependei-vos. E ele diz mais: e crede no Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O arrependimento nós entendemos, mas o que é o Evangelho? Querido, Evangelho significa boas novas, ou as novas que trazem alegria.
Jesus estava dizendo, creem nas novas que trazem alegria. Este termo evangelho, amado, era usado por vários contextos, menos o religioso. E Jesus, ele usa a palavra evangelho para chamar a atenção das pessoas. Ele fala, olha, se arrependam e creiam no evangelho, creiam nesse evangelho de boas novas que eu estou trazendo para vocês. Porque até então, naquela época, o evangelho significava, como significa também, uma notícia capaz de fazer história, de mudar a vida, e não apenas uma notícia corriqueira. Por exemplo, quando César Augusto, ele assume o trono de Roma, ele traz uma mudança para os romanos. Isso alegrou muito a vida, melhorou a qualidade de vida dos romanos. E então ele tinha o evangelho de Augusto César. César Augusto, ele tinha o seu evangelho, porque trouxe perspectiva, trouxe melhoria para os romanos. E esse evangelho contava desde o seu nascimento até as suas benfeitorias. Também na Grécia, quando a Grécia foi invadida pela Pérsia, os gregos ganharam as grandes batalhas de Maratona e Salamina. E quando eles ganharam, eles então enviaram evangelistas, ou seja, enviaram arautos, evangelistas, para proclamar, para dar as boas notícias para os moradores da Grécia. Olha, nós vencemos as batalhas, nós vencemos as guerras, vocês agora não são escravos, vocês estão livres. Então foi uma boa notícia para os gregos, e eles se alegraram com essas boas notícias. E Jesus então, ele pega esta palavra, porque o evangelho é um anúncio de algo que aconteceu na história e que mudou a vida ou a direção de alguém. Assim é o evangelho de Jesus. Quando nós o aceitamos, ele muda, ele transforma a nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus usou essa palavra para fazer com que as pessoas entendessem. Crede no evangelho, crede nas boas novas que eu estou trazendo, porque elas geram mudanças. E é justamente neste ponto, querido, que eu quero compartilhar com você e fazer com que você entenda que o cristianismo, o evangelho de Cristo, ele é diferente das demais religiões. Não dá para comparar o cristianismo, o evangelho de Jesus, com as demais religiões. Porque as demais religiões, elas dizem assim, fazem isso para você se aproximar, ou para você agradar a Deus, ou para você se aproximar de Deus. Fazem isso, façam isso. E as pessoas, outras religiões, então ensinam as pessoas a fazerem para se aproximar de Deus. Agora o evangelho de Jesus, não, já foi feito. Para que você se aproximasse de Deus, já foi feito. Jesus morreu na cruz por você, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso, amém, querido? Olha só que diferença. As outras religiões estão para que você precisa fazer isso para se aproximar de Deus. Aí Deus fala, não, você não precisa fazer, eu já fiz por você, eu já enviei. Querido, pensa bem. Como que o nosso Deus, ele é radical? Ele deu para nós o que ele tinha de mais precioso. É ou não é uma radicalidade tremenda? Às vezes a gente oferece para alguém aquilo que nos sobra. Deus não, foi muito radical para salvar a sua vida, para salvar a minha vida. Deus foi radical. Ele deu o que ele tinha de mais importante. Ele deu o seu filho para resgatar as nossas vidas, para resgatar-nos do nosso pecado. Deus nos deu nova vida através de Jesus. E Deus tem falado muito, querido, nesses últimos dias, sobre essa radicalidade do evangelho. Deus tem falado muito para que eu não venha perder a radicalidade do evangelho. E a gente sabe que, às vezes, a gente começa com um trabalho pequeno e as coisas, e a motivação do nosso coração é bem interessante, é legal, a gente sonha, a gente planeja, mas quando a gente chega a um determinado momento, a gente pode perder tudo isso. Você sabe do que eu estou falando. A gente pode perder tudo aquilo que a gente planejou, que a gente projetou no início, né? Eu posso dizer para vocês que no início dessa igreja eu sonhava com essa igreja, eu fazia cálculos e eu orava, Senhor, daqui 10 anos a gente vai ter tantos membros e a gente vai fazer isso, a gente vai ter missionários no campo, a gente vai ter outras igrejas, a gente vai investir em projetos sociais. Tudo isso eu falava quando essa igreja começou. E graças a Deus o Senhor tem falado comigo, Deus não tem permitido que eu perca esta sensibilidade, esta palavra, esta radicalidade do evangelho. Porque evangelho sem palavra, evangelho sem pregação, evangelho sem mudança de vida deixa de ser evangelho.
E hoje nós estamos vivendo muitos evangelhos, queridos, muitos evangelhos. Nós estamos vivendo evangelhos materialistas. Nós estamos vivendo evangelhos que não geram mudança na vida das pessoas. E não é este evangelho que Jesus veio trazer para nós. O evangelho que Jesus veio trazer para nós traz mudança. E essas mudanças são boas, são perfeitas, são mudanças que glorificam o nome dele e traz qualidade de vida para nós. Evangelho que não traz mudança não é evangelho. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Estamos cheios de evangelho por aí, queridos, cheios. Cada dia aparece alguém pregando um evangelho diferente. Mas nós precisamos entender que existe um evangelho que está na palavra de Deus. É o evangelho de boas novas que traz transformação, que muda as vidas, que muda as pessoas para melhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, em sua mensagem, em sua vida aqui na terra, ele foi muito radical. Jesus, ele foi radical demais. Não, pastor, o que é isso? Jesus foi radical? Foi. Eu não estou falando aqui de costumes, estou falando de palavra, de vida com Deus. Jesus, ele foi muito radical. Veja só no Sermão da Montanha como Jesus foi radical. Ele diz que você precisa ser estreito. É ou não é uma radicalidade? Ele fala, você tem que ser estreito porque a porta é estreita e o caminho também é estreito. Gente, por que essa porta não é larga? Por que o caminho não é largo? Ele diz, porque a porta que é larga e o caminho que é largo leva para a perdição. E Deus não te fez para a perdição, querido. Deus te fez para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há uma radicalidade no evangelho de Jesus. Nós temos que ser estreitos porque a porta é estreita e o caminho é estreito. Jesus, ele fala na sua radicalidade. Olha, se teu olho te faz pecar, arranca. Tira de lá, tira a sua visão daquele lugar, porque é melhor você tirar e entrar no reino sem olho do que perder o seu corpo e ir para o inferno. Jesus, ele continua pregando e falando sobre, ele diz para nós, olha, vocês são a luz do mundo, não tem outra opção, querido. Luz, se você é luz, você é oposição. Você é oposição contra as trevas. Não tem como andar nas trevas. A luz não tem comunhão com trevas. Você é luz e você precisa ser oposição às trevas. E as trevas estão aí inventando um monte de coisa, colocando coisa na cabeça dos nossos jovens. Por isso que é importante esses meninos estarem na escola, porque há uma série de informações de trevas na mente dos nossos meninos, dos nossos jovens. Mas enquanto as trevas estão atentando, Deus está levantando luzeiros para irem nas escolas, iluminar a mente desses jovens, para eles não se corromperem e não se venderem por coisas baratas, coisas banais. Queridos, nós somos luz. E a luz, ela é oposição. Diga para a pessoa do seu lado, você é a luz e você precisa ser oposição contra as trevas. Aleluia. Jesus, ele diz, aliás, a palavra do Senhor diz, não tem como duas pessoas andarem juntas se não estiverem de comum acordo. Jesus, ele diz, você é o sal da terra. Não dá, gente. Se você é sal, você precisa salgar. Isso é radicalidade, você tem que ser radical mesmo. Se você é sal, você precisa salgar. Não adianta você ser sal e não temperar e não salgar. Não tem como. Não tem como. Esse evangelho é radical. Olha o que Jesus disse. Ame os seus inimigos. Peraí, o que é isso? Jesus está dizendo, ame os seus inimigos. Não, pastor, que história é de amar meus inimigos? Eu tenho que pedir para o Senhor colocar o inimigo debaixo dos meus pés e eu pisar na cabeça dele. Não, Jesus não disse isso. Jesus, ele disse, ame o seu inimigo. Puxa vida, já é difícil a gente amar e orar pelos aqueles irmãozinhos que nos dão trabalho dentro da igreja, e a gente tem que orar e amá-los. Imagine orar pelos nossos inimigos. Imaginem, queridos. Ame os vossos inimigos. Ame, olha só, fale bem daqueles que falam mal de você. Como assim? Radicalidade, o evangelho de Jesus é radical. Se alguém está falando mal de você, abençoe. Olha só, querido, abençoe. Se alguém bater no seu rosto, na sua face, ofereça outra. Se alguém mexer com o seu velho homem, mostre o novo homem que você é. Isto é radicalidade ou não é? É. Ninguém chegou pregando esse evangelho a não ser Jesus. Ninguém pregou esse evangelho a não ser Jesus. Oh, aleluia. E se alguém te traísse?
qual seria a sua reação? Ah, pastor, aí já é demais. Aí já é demais, né? Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, ainda que o galo cante, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não, Senhor, eu jamais estou pronto a morrer contigo. Jesus, na hora do aperto, na hora que ele mais precisou da amizade de Pedro, da companhia dele, do apoio dele, o cara vazou, o cara fugiu. Alguém chegou assim, quando Jesus estava sendo preso: eu conheço você, você é um deles. Eu não. Você fala como eles, cara? Não, eu não. Gente, se alguém te traísse, qual seria a sua reação? Jesus foi traído por Pedro. Jesus então ele morre, ressuscita, e quando ele aparece para os discípulos, para as mulheres, ele manda chamar os discípulos e ainda fala assim: olha, fala para Pedro ir também, que eu preciso conversar com ele. Aleluia. Eu não desisti de Pedro. Jesus nunca desistiu de você, querido. Que por mais que você tenha pisado na bola com ele, por mais que você tenha frustrado talvez os seus planos, os seus sonhos, e magoado o coração de Deus, ele não desistiu de você. Ele continua te amando. Ele não desiste de você. O evangelho de Jesus, ele é muito radical. Às vezes ele se torna difícil de compreender, mas ao mesmo tempo, quando a gente compreende, a gente acha gostoso, a gente acha bacana, legal. Outra radicalidade do evangelho, Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, do coração já cometeu adultério com ela. Isso é ou não é radicalidade? Jesus, o evangelho de Jesus é radical, queridos. Quando eu digo radical, porque ele gera mudanças nas nossas vidas. Não é um evangelho barato, não é um evangelho vendido na feira, não. É um evangelho que transforma vidas, que tem um preço de sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário por mim e por você. O evangelho de Jesus traz mudanças, e traz mudanças radicais. Traz mudanças radicais. Se não houver mudança na sua vida, não há evangelho. Entenda isso. As pessoas hoje podem dizer: eu sou cristão, eu sou evangelho, mas se não houve mudança, não tem evangelho, porque o evangelho de Jesus gera mudança na nossa vida. O evangelho de Jesus precisa gerar mudança na igreja, porque se gerar mudança na nossa vida, vai gerar na igreja, e se vai gerar na igreja, vai gerar na sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro da sua casa, o seu evangelho tem sido radical. Ou você tem mentido, ou você tem furtado algumas coisas dentro da sua própria casa, tem escondido alguma coisa dentro da sua própria casa. Se você quer uma transformação da sua família, então viva um evangelho radical. Não permita que certas nojeiras e imundícias entrem dentro da sua casa, querido. Seja radical dentro da sua... Aqui não entra e pronto. Ponto final. Nojeira não entra aqui, aberração não entra na minha casa, porque a minha casa, ela é separada, ela é santificada, ela é ungida pelo Senhor, e aqui só há a unção do Espírito Santo de Deus, só entra aquilo que Deus permite entrar. Aleluia! Mas você está sendo radical demais. Você está sendo radical para preservar a sua casa, a sua família, a sua integridade e a vida eterna da sua casa e da sua família, querido. Entenda isso. Louvado seja o nome do Senhor. É tanta imundície que estão tentando colocar dentro da nossa casa, dentro da mente dos nossos filhos, e nós precisamos ser radicais, queridos. Precisamos dizer não, dizer não. A radicalidade do evangelho existe para que tenhamos um norte, uma direção, uma satisfação espiritual e um futuro brilhante na presença de Deus. E eu quero compartilhar com vocês algo alguns perigos que pode acontecer nas nossas vidas, que nós podemos perder essa essência do evangelho, essa essência Obrigado, gente. Da radicalidade do evangelho. Alguns perigos. Eu quero usar primeiramente a vida de um homem chamado Sansão. Deus chamou Sansão. Deus escolheu Sansão desde o ventre da sua mãe. Deus disse: olha, você será nazireu. Existem certas coisas que você não vai poder tocar, beber, comer. Assim também é o evangelho de Jesus, querido. Jesus, ele nos recebe da forma que nós somos, da forma que nós estamos. Mas quando ele nos recebe, ele gera mudança em nós.
E quando a gente permite que há essas mudanças em nós, Ele coloca princípios para serem obedecidos, para serem seguidos, porque o Evangelho precisa. Imagine uma nação sem princípios, imagine uma família sem princípios, imagine uma escola sem princípios. Imagine. Essa semana eu assisti num programa de televisão, um jornal. Ainda existem escolas no Distrito Federal que os meninos só entram se estiverem uniformizados. Isso é princípio, gente. Isso é princípio da escola. Da escola. E a diretora falou, nós não abrimos mão disso, porque isso nos faz identificar quem é e quem não é aluno da escola. Vocês estão lembrados de uns princípios tão bons que a gente perdeu na escola, quando a gente chegava, fazíamos a fila e falava, Pai nosso que estás no céu, santificado seja, do menor para o maior. Eu sempre era o primeiro ou o segundo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Era, querido. E ali eu aprendi a orar. E hoje não se faz mais isso, porque a gente está, a liberdade religiosa, a gente está ofendendo, sei lá o que, mais o que, e por aí vai. E a gente está perdendo os nossos valores. Querido, entenda isso. O Evangelho de Jesus, ele não muda. Aleluia. Ele não muda. Aleluia, ele não muda. E alguns perigos podem nos atrapalhar, fazer com que nós percamos essa identidade de Cristo. E eu quero usar Sansão, um homem que foi chamado por Deus, escolhido. Ele tinha suas deformidades em seu caráter. E uma das deformidades do caráter de Sansão era a mentira. Ele mentia. Sabe, amado? E essa deformidade, ela era muito, muito clara na vida daquele homem. Existem deformidades no nosso caráter que são muito claros. E a gente precisa levar até Jesus e falar, Senhor, transforma o meu caráter, molda o meu caráter. Porque se você não permitir que o seu caráter seja moldado agora, lá na frente você vai tropeçar, você vai cair. Olha só, a palavra isso é bem claro. Michael Murdock, ele diz, olha só, aquilo que você não domina, lá na frente vai te destruir. Todas as vezes que um cristão deixa de reparar as falhas do seu caráter, elas se tornam piores. Existem deformidades no nosso caráter, queridos. Sabe de uma coisa, que é bem claro que precisa ser moldado, mas existem deformidades também no nosso caráter, que só nós sabemos. Aliás, nós não, nós, Deus e o inimigo. Existem falhas no nosso caráter, que nós reconhecemos, que nós sabemos, que Deus sabe e que o inimigo também sabe. Sansão, ele foi pego pela mentira. Ele começou a mentir. Daqui a pouco ele mente tanto que ele acaba sendo destruído. Mentiras emergenciais. Sabe aquela mentirinha? Fala, não, eu tive que mentir. Não, mas não tinha outra solução. Mentiras emergenciais. Mentiras comerciais. Mentiras ministeriais. Se a gente pudesse inventar a mentira espiritual, a gente também faria, né? Mas não tem como mentir espiritualmente. Muitas vezes nós mentimos ministerialmente, querido. Muitas vezes nós mentimos comercialmente, mentimos para a nossa família, mentimos no nosso trabalho. Isso compromete o nosso evangelho, compromete a nossa vida com Deus. Jesus está dizendo para você, olha, se você mente, não minta mais. Isso é muito radical. Se você está mentindo, não minta mais. Sansão, ele agia com impulsividade. Ele pensava antes de agir. Aliás, ele não pensava antes de agir. Ele agia com a sua impulsividade, fazia coisas que não devia. Deus falou para ele, olha, você não pode tocar em animais mortos. Ele ia lá e tocava. Você não pode comer isso, ele ia lá e comia. Dava fome, ele ia lá e comia. Sabe, gente, as ofertas do mundo estão aí. Mas antes de você tocar, antes de você comer, pense naquilo que Deus colocou, naquilo que Deus tem falado para você. Muitas vezes a gente quer comer, a gente quer tocar, a gente quer fazer isso. Mas vamos pensar, será que Deus permitiu isso? Deus permitiu isso para nós? Deus nos permite fazer isso? Sansão, ele tinha um dom, o Espírito Santo vinha sobre ele tinha uma força incompreensível, incomparável, mas ele fez mau uso do dom que Deus havia dado para ele. Por várias vezes Sansão usou os seus dons para brincadeiras, para o seu próprio deleite. Cristãos em perigo começam a usar os dons para manipular pessoas. Quantas pessoas hoje nós sabemos que existem dons de Deus, estão usando esses dons para manipular pessoas. Dons não são usados para manipular pessoas, dons são usados
para glorificar o nome do Senhor e para edificar a igreja do Senhor. Se você tem um dom de Deus, querido, cuide bem deste dom, mas use para glorificar o nome do Senhor, use para abençoar vidas. Não permita que o dom que Deus te deu seja usado para manipular vidas. Sansão, ele fez mau uso do dom que Deus havia dado para ele. É um perigo que nós corremos, e Deus está sendo muito radical conosco. Não abra mão dos seus dons, mas saiba usar. Muitas pessoas são derrotadas por causa do seu ponto fraco. Sansão, ele tinha o seu ponto fraco. Você sabe qual é o seu ponto fraco? Você sabe onde é que é o seu ponto fraco? Qual é a sua fragilidade? E eu falei isso anteriormente, eu vou repetir para você agora. Você sabe qual é o seu ponto fraco. Deus sabe qual é o seu ponto fraco. O maligno também sabe qual é o seu ponto fraco. E ele vai atacar justamente no seu ponto fraco. Não pense que o diabo vai te atacar onde você é forte. Não, não vai. Porque ele sabe que se vai atacar onde você é forte. Mas ele vai procurar um ponto fraco da sua vida para te destruir, para te envergonhar, para te aniquilar. E o que você tem que fazer? Pastor, eu tenho meu ponto fraco. Deus sabe, o inimigo também sabe. Sim, coloque uma torre de vigia, querido. Peça ao Espírito Santo para te fortalecer. Vigie nesse ponto fraco. Não permita que os seus olhos, que são as portas de entrada para o território da tentação, não permita que você fique focado nesse ponto fraco. Porque se você for focar no seu ponto fraco, você vai se alimentar, você vai engodar, você vai desejar. Daqui a pouco você vai tocar, daqui a pouco você vai pecar. Não permita que isso aconteça na sua vida. O evangelho é muito radical. O evangelho está dizendo para você: olha, você está sendo tentado, então fuja, saia daí, não queira brincar com tentação. Porque depois que a gente é tentado, a gente permitir que a tentação nos domine, gente, uma vergonha. Olha só o escárnio que acontece conosco. Querido, se você está sendo tentado, peça força em Deus e cai fora. Esse é o evangelho radical do Senhor Jesus. Cai fora, não brinque com o pecado, não brinque. Aí a gente vai então entender o que aconteceu com Davi. Davi, ele olhou e ele revelou a intenção do seu coração. Quando ele estava em casa, ele deveria estar na guerra, ele ficou em casa e ele acorda de tarde, dorme até tarde. Ele acorda, olha para a varanda, vê uma mulher tomando banho. Ele pergunta quem é aquela mulher, e alguém chega para Davi e fala: Davi, peraí, Davi, presta atenção, Davi, essa mulher é casada, cara, tem dono. Mas Davi não está nem aí. Ele deseja aquela mulher, ele olha e deseja aquela mulher. Queridos, o diabo, ele conhece um pouquinho de psicologia. Sim, ele sempre estará esperando, captando o que você fala, né? E a Bíblia fala que o nosso coração, a boca fala o que o coração está cheio. Ele fica imaginando o que você está falando, ele fica esperando você falar para ele captar aquilo e armar para cima de você. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você fala no seu telefone. Cuidado com aquilo que você coloca na sua rede social. Cuidado, porque o diabo também tem poder para ler tudo aquilo que você coloca. Legal. Aí você coloca lá: estou solteiro. Você está solteiro? Espera que eu vou preparar um camarada para te tirar da presença de Deus, para te tirar da igreja. Queridos, cuidado. Olha que o evangelho, ele tem a sua radicalidade, mas é uma radicalidade boa, que nos preserva na presença de Deus. Por isso que é um evangelho radical, porque ele faz nos preservar na presença de Deus. Ele nos alerta dos perigos que nós estamos sofrendo no dia a dia. Ninguém consegue enganar por toda a vida. Davi, ele peca, ele engana, esconde o seu pecado, ele adultera, fica 12 meses escondido, mas a Bíblia também fala que quando ele ficou escondido lá o seu pecado, ele perdeu a vontade de viver, ele perdeu a vontade de dormir, a vida dele já não tinha mais sentido. Então ele reconhece, ele é repreendido, e ele percebe que ninguém consegue enganar por toda a vida. Quais são os conselhos que a gente aprende? Eu quero dar para vocês, que a gente aprende na vida de Davi. Cuidado com o seu tempo livre. Cuidado com o seu tempo livre. Todos nós precisamos de um tempo livre, querido. Mas esse tempo livre é perigoso. A gente precisa descansar, claro, a gente precisa. Mas o que você faz com o seu tempo livre?
O que você anda fazendo com o seu tempo livre, quando você entra no seu quarto sozinho, fala, não, quero ficar sozinho, quero descansar. Todos nós temos o nosso tempo livre, é importante. Mas o que nós fazemos com o nosso tempo livre, querido, porque mente vazia é oficina do diabo, nós aprendemos isso desde criancinha. É necessário o tempo livre, é necessário, mas nós temos que ter cuidado. Davi teve um tempo livre, ele não vigiou, ele pecou porque ele teve um tempo livre. E não soube aproveitar o tempo livre dele. Porém Paulo, também, o apóstolo Paulo teve tempo livre, querido. E sabe onde foi o tempo livre de Paulo? Na prisão. Imagine, você ficar preso num lugar escuro, frio, todo machucado, sem ter nada para fazer, numa prisão. Sabe o que Paulo faz? Ele não fica pensando besteira. Paulo, ele lia, ele escrevia suas mensagens, ele pregava aos companheiros de cela, ele orava pelas igrejas. No seu tempo livre, você precisa ocupar com alguma coisa. Sabe o que o meu pastor faz no tempo livre dele? É interessante isso. Fazia, né? Porque ele vendeu a chácara dele. No tempo livre dele, ele ia para a chácara, capinar. Ele ia plantar. Ele mudava de atividade. No meu tempo livre, esse final de semana, eu vou pescar. Nunca pesquei, já falei para vocês, né? Vou pescar. E vou pescar com os irmãos aqui da igreja. Se você ainda não fez sua inscrição, faça. Vamos juntos esse final de semana pescar. Vai ser muito gostoso, vai ser legal. O tempo livre, a gente não pode permitir que a nossa mente fique vazia. Porque sua mente ficar vazia, o diabo vai colocar coisas na sua mente. E você vai fazer coisas que não agradam a Deus. Veja que o evangelho ele é radical. Fala, não deixe a sua mente vazia. Porque se deixar vazia, alguém vai ocupar a sua mente. Faça uma viagem dentro de você mesmo. Para ver se não tem algo desenvolvendo dentro do seu interior. Quando a sua mente está vazia. Quando você tem o seu tempo livre, aliás. Cuidado com o poder destruidor de uma paixão. Davi se apaixonou por algo que não podia se apaixonar. Era proibido, ele se apaixona. E essa paixão trouxe consequências seríssimas para Davi. Uma paixão proibida. Se porventura você tem uma paixão proibida, o evangelho radical de Jesus está dizendo, abra mão dessa paixão o mais rápido possível, se apaixone por Jesus, Jesus está dizendo, se apaixone por mim, se apaixone pela minha palavra, se apaixone pela oração, se apaixone pela adoração, se apaixone pelo ministério que eu coloquei nas tuas mãos, se apaixone pela tua casa, pela tua família, se apaixone pelo seu trabalho, mas não se apaixone por algo que é proibido. Evangelho radical, é ou não é? Não se apaixone por aquilo que é proibido, porque se você se apaixonar, a queda será grande, querido. E para se levantar vai ser difícil, embora Deus perdoa. Deus perdoa, mas é difícil. Nunca tente resolver um problema pelas vias erradas. Você só irá criar outros problemas mais graves ainda. Davi tentou fazer isso. Ele pecou, ele adulterou e depois quis matar o esposo da mulher que ele havia adulterado com ela. Ele quis resolver um problema, criando um problema mais grave. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós queremos resolver problemas com problemas maiores, inventando problemas, sendo que a gente poderia chegar para Deus e falar, Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu me arrependo, Senhor, diante da tua presença. E a gente sabe que Deus não resiste a um coração quebrantado, um coração arrependido. Então é melhor a gente se arrepender e reconhecer o nosso erro do que ficar inventando problemas e os problemas só aumentando. Se você não gosta do que está colhendo, olhe para trás e veja o que foi semeado. Nunca tente esconder aquilo que está diante dos olhos de Deus. Deus, ele perdoa, queridos. Embora as consequências ficam, mas Deus perdoa. A graça do perdão não cancela a colheita, mas a misericórdia, ela diminui, ela atenua. Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda com os erros dos outros. Se você viu que alguém errou, não ande pelo mesmo caminho. Jovem, se você viu que alguns amigos seus erraram, cara, cai fora, não ande por este caminho, mude a rota, mude o curso da sua vida. Tenha compromisso com as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Ah, pastor, minha prioridade é estudar.
Minha prioridade é entrar numa faculdade, então tenha compromisso com os seus estudos. Ah, pastor, a minha prioridade é servir melhor a Deus, então tenha compromisso em servir melhor a Deus, tenha compromisso com a sua igreja. Aleluia. Ah, pastor, a minha prioridade hoje é melhorar o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, então tenha compromisso com o seu esposo, com a sua esposa. A minha prioridade hoje é cuidar melhor dos meus filhos, então tenha relacionamento, gaste tempo com eles. Tenha quem prestar contas. Todos nós temos que ter alguém que a gente possa compartilhar, prestar contas. Nós precisamos de amigos fiéis, queridos, para que a gente possa compartilhar as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. Cultive amizades nutridoras. Amigos leais são fontes valiosas de inspiração, informação, correção e cultivo do crescimento espiritual. Você tem uma amizade que você possa confiar? Você tem uma amizade? E eu quero te dizer para você, se você não tem, você corre perigo. Procure alguém para ser seu amigo, para que você possa compartilhar das suas necessidades. O Evangelho de Jesus é radical. Vamos ficar de pé nesta hora, querido? Ele está dizendo para você: eu trouxe boas novas. Jesus está dizendo: eu trouxe boas novas. Eu trouxe o Evangelho que traz mudança. Se o seu coração tem mágoa, Jesus está dizendo: perdoe. Se você não consegue orar pelo seu inimigo, embora a gente não deveria ter inimigo, mas de vez em quando aparece, levanta uns inimigos aí, ore por eles. Se alguém falou mal de você, abençoe a vida dele, fale bem. Se alguém te prejudicou, perdoe, libere o perdão e abençoe a vida, querido. Se alguém bateu na sua face, mostre a outra face de uma vida transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Seja vigilante. Tire os teus olhos de onde você é tentado. Você conhece o seu ponto fraco, você conhece a sua fragilidade. Eu quero dizer para você: caia fora. Caia fora. Caia fora. Não se alimente daquelas coisas que Deus não se alimenta, que não alimenta o coração de Deus. Aleluia. Querido, o Evangelho de Jesus, ele tem um preço. Deus, ele pagou. O Senhor Jesus pagou um alto preço lá na cruz do Calvário por nós. Deus, ele foi tão radical que enviou seu Filho para morrer por nós. Ele deu o que ele tinha de mais precioso. Ele deu o que ele tinha de mais precioso. O Evangelho que Jesus trouxe para nós, ele gera mudança. Ele gera qualidade de vida. E a qualidade de vida não está no ter, e sim no ser. Entenda isso, querido. A qualidade de vida não está no ter, e sim no ser. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. O Evangelho de Jesus nos diz que nós somos luz. Aleluia. E a luz é oposição às trevas. Não concorde com que o mundo está tentando empurrar goela abaixo na sua casa, na sua vida, na igreja. Viva o Evangelho simples, viva o Evangelho puro, porém o Evangelho santo. Entenda isso. O Evangelho de Deus, ele é simples, ele é puro e ele é santo. Ele é radical, porque ele gera mudanças. E ele mostra para nós o caminho em que nós devemos seguir. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. Eu quero orar pela sua vida agora, em nome de Jesus. Que esse Evangelho traga mudança na sua vida. Existem áreas da sua vida, talvez do seu caráter, que precisa ser moldado. E você está dizendo para mim ou para Deus: Senhor, eu já tentei, mas eu não consegui. Mas saiba de uma coisa: o Evangelho de Cristo, esse Evangelho radical, ele tem poder para moldar, para mudar a sua vida. Sozinho você não consegue, mas com o auxílio do Espírito Santo, eu sei que você vai conseguir e você vai mudar de vida. Pastor, mas eu acho que não tem nada a ver. Querido, coloque diante de Deus esse seu nada a ver, porque o Evangelho de Cristo, ele é radical. Ele muda a nossa mente, ele muda o nosso comportamento. Ele nos faz ser amáveis. Ele nos faz compreender os planos, os propósitos dele para a nossa vida. Aleluia. Feche os seus olhos nesta hora. Esse Evangelho radical de Jesus,
que traz transformação, que traz mudanças. Eu sei que com esta palavra você deve ter sido confrontado em alguma área da sua vida. Deixe o Espírito Santo moldar a sua vida, querido. Se renda ao Senhor e diga para Ele: Senhor, eu quero pensar aquilo que o Senhor pensa. Eu quero viver os teus planos, os teus propósitos. E muitas vezes que nós temos que abrir mão de alguns conceitos e valores nossos, que não são conceitos e valores de Jesus, que o evangelho radical de Jesus não aceita. O evangelho radical de Jesus, ele perdoa, ele não faz acepção de pessoas. Ele olha para uma mulher adúltera e perdoa. Que evangelho lindo! Esse evangelho, ele entra na casa de um pecador e transforma a vida do pecador. Este evangelho, ele para debaixo de uma árvore e olha para um homem, aleluia, um pecador, e vai até a casa dele. Esse evangelho radical, ele transforma vidas, querido. Esse evangelho radical, ele vai no presídio e transforma o mais vil pecador. Esse evangelho radical, ele vai nos hospitais e cura enfermos. Esse evangelho radical, ele vai nas escolas e transforma o coração de muitos jovens. Aleluia, aleluia. E nós não pagamos nada por isso, apenas precisamos entender os planos dele e obedecê-lo e vivê-lo. Talvez a sua vida hoje não está da forma que você gostaria que estivesse, porque existem algumas mudanças que precisam ser feitas em você, e você está lutando. Muitas vezes você até reconhece, você quer mudar, mas você não tem forças. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Você reconhece que esse evangelho radical precisa gerar mudança no seu coração, na sua vida, mas você não tem forças para isso. Eu quero orar pela sua vida. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Viva o evangelho de Jesus, o evangelho que traz mudança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero uma mudança radical na minha vida. Eu quero ser luz. Eu não quero me conformar com as trevas. Eu quero ser oposição às trevas. Eu quero brilhar, Senhor. Eu quero ser sal. Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero viver esse evangelho radical que sabe perdoar, que sabe amar, que não escolhe pessoas bonitas, perfeitas, mas que escolhe pessoas sedentas. Esse evangelho que alcançou o nosso coração, que olhou para nós e não se preocupou com as nossas mazelas, mas que limpou a nossa vida, o nosso coração. É esse evangelho que nós precisamos viver, queridos. Esse evangelho simples, puro, santo e agradável. Aleluia. Oh, Senhor, obrigado por este evangelho, Senhor, por essas boas novas. Obrigado por este evangelho tão radical que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida. Senhor, eu quero apresentar essas vidas diante de Ti agora, Senhor. Essas vidas que entenderam a Tua palavra, que querem, Senhor, viver um evangelho mais presente. Oh, Senhor, que a luz, que eles sejam luz, ó Deus, que eles possam brilhar com intensidade maior, que eles possam se aproximar mais de Ti, Senhor, porque nós sabemos que quanto mais nós nos aproximamos de Ti, mais nós temos, Senhor, da Tua presença, da Tua glória, da Tua unção, ó Deus.
Eu abençoo essas vidas em nome de Jesus. Eu abençoo essas vidas em nome de Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Senhor. Faça de cada um que está aqui à frente uma tocha nas tuas mãos, Senhor. Uma tocha, Senhor. Oh, capacita os Deus amado para que eles possam, Senhor, assumir a posição que o Senhor deseja que eles estejam, Pai, para glorificar o Teu nome, Senhor, e para abençoar vidas. Oh, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, oh Deus, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz aleluia. me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Aleluia, aleluia. Esse evangelho, querido, ele é tão radical que se alguém te pedir para andar com ele 1 quilômetro, ande 2. Aleluia. Se alguém estiver passando fome, vá lá, dê um prato de comida, tire a sua roupa, aqueça aquele que está sentindo frio. E Deus quer fazer isso na vida de vocês. Deus quer fazer isso na vida de vocês. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida desses irmãos, amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, querido. Volte para o seu lugar, Deus te abençoe. Aleluia, aleluia. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Esses moços aqui estão entregando as vidas para Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Pega o nome deles. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão aqui que eu quero orar por você. Vamos orar por esses dois jovens aqui, amém, queridos? Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, e te agradecer pela vida desses homens, Senhor, que estão entregando as suas vidas, Deus. Oh, Deus, obrigado porque esse evangelho, ele é radical. Ele não olha para as nossas imperfeições. Ele não olha para a nossa condição financeira, não olha para nada disso. Ele olha para o nosso coração e para a necessidade da nossa alma. Oh Deus, eu sei que a alma desses homens tem sede de Ti, sede de mudança, sede de transformação. Eu te peço que o Senhor faça agora, comece a fazer na vida deles, Pai. Gere, Senhor, na vida deles. Sacia, Senhor, esse vazio que está no coração destes homens, Pai. Preencha com Teu amor e com a Tua bondade, com a Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia! Nós já vamos terminar.
terminar. Oh, amém. Glória a Deus. Eu queria chamar 2 adolescentes para vir aqui à frente para abraçar essas moças aqui. Quem são? 2 adolescentes, rapidinho aqui. Isso, eu queria que vocês abraçassem essas moças aqui. Gente, às vezes nós somos filhos de crentes, mas não somos crentes. Não é? Às vezes nós somos filhos de crentes, não somos crentes. Isso, abrace, amém, abençoe. Viva esse evangelho radical. Viva esse evangelho radical. Seja radical na escola de vocês. Olha só, seja radical na escola. Não aceite drogas. Seja radical. Não aceite ficar com nenhum garotão, não. Deus já reservou um gatão para vocês. Na hora certa Deus vai dar para vocês. Amém, irmãos? Uhul! Seja radical. Se o garotão chamar você e falar assim, vou nada, vamos para a igreja, que é melhor. Amém, queridos? Oh, aleluia. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe.